Olá cavaleiros e cavaleiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje os personagens de Hazbin Hotel irão reagir à música do Luke Skywalker, do canal do Iron Master. Só um adendo, os personagens, a música, as imagens e a obra não me pertencem. Todo o crédito vai para os seus respectivos criadores. Tendo dito tudo isso, vamos começar. Já havia se passado alguns dias em que os demônios e os anjos se estabeleceram no lugar onde Fantasma apresentou para eles ficarem após reagirem a outros universos, cada um se divertindo em qualquer lugar que quisessem. Um exemplo disso é Husky, Angel e Pentious em um restaurante, podendo comer tudo o que quisessem. Os três estavam adorando tudo o que tinha por lá. Beleza, de acordo com a enciclopédia Pokémon, faltam mais 2 Pokémons para eu conseguir todos que se parecem com cobras. Peraí, existe uma enciclopédia Pokémon? Por que ninguém me disse isso? Não foi por falta de aviso, você ignorou a gente dizendo que não precisava de mais nada, porque já tinha a Pokédex. Ah, é mesmo, mas convenhamos, gatinho, essa belezinha aqui é bem da hora. Nunca imaginei que ficaria viciado em querer completar a Pokédex. Sei como é, eu ainda estou montando meu sabre de luz. Normalmente eu ficaria entediado com isso, mas eu nunca fiquei empolgado com uma coisa que não fosse jogos de azar. É como se o sabre de luz me chamasse, como se implorasse para ser empunhado por mim. Por mim, um bêbado que adora apostas. Consegue imaginar? Falando em viciado, estou surpreso que o Valentino não ficou te importunando. Eu sei que o Fantasma fez a gente não xingar mais, mas acho que ele não impediu o Valentino de fazer alguma coisa com você. Depois que Pentious disse isso, Angel e Husky se entreolharam e deram um sorriso divertido. Eu conto ou você conta? Esse tipo de coisa só dá para acreditar vendo. Do que vocês dois estão falando? Foi então que Angel e Husky tiram um papel de seus bolsos e dão para Pentious, que começa a ler, e logo ele se espanta com o que estava escrito. O quê? Aqui tá falando que dentro deste lugar vocês estão livres. Isso quer dizer que enquanto estivermos aqui, a minha alma e a alma do gatinho não pertencem a ninguém além de nós mesmos. Uau! Parece que Fantasma pensou em tudo mesmo. Possivelmente ele pensou até demais, porque eu acho que ele também deu esse contrato para a Nifty e pro Alastor. Angel e Pentious se surpreenderam com o que acabaram de ouvir. O que você disse? É mesmo, vocês não sabem disso. Acontece que aparentemente o Alastor também está, ou melhor dizendo, estava na coleira. Os dois demônios ficaram chocados com o que Husky tinha dito. Eles sabiam que ex-soberanos podiam ter suas almas vendidas, mas nunca imaginaram que existia a possibilidade de um soberano ter um dono, principalmente que este soberano fosse o Alastor. Espera, você tá falando sério? Por acaso eu tenho cara de que estou brincando? Mas está tudo bem você dizer isso abertamente? Devo concordar com Pentious, nunca se sabe se mais alguém está escutando. Husky, Pentious e Angel se surpreendem ao verem Zeshel e Lucifer sentados em uma mesa um tanto afastada de onde eles estavam. Vocês estavam aqui esse tempo todo? Não é tão surpreendente assim se parar para pensar, por mais que tenha vários restaurantes por aqui, este em específico é o que eu acho mais agradável. Além disso, Husky, é muita sorte sua que a sombra de Alastor não está aqui para escutar o que você disse. Pensei que tivesse ficado mais cuidadoso depois da última vez. Última vez? Mas que história é essa? Como imaginei, Alastor nunca te contou como ele te venceu. Husky ficou em choque porque só existia uma única vez em que Alastor e ele se enfrentaram, e este dia foi quando Husky perdeu seu título, sua influência e sua alma. Aquele cretino miserável, ele trapaceou no meu território. Este sempre foi o seu problema, mesmo que você soubesse de todas as artimanhas. Quando se tratava de jogos, você sempre foi o jogador mais honesto de todos que já conheci. Quando eu colocar as minhas mãos nele, vai fazer o quê? Você não conseguiu vencer no seu próprio jogo. Acha que tem alguma chance no jogo dele? Acha que eu não sei? Pouco me importo se vou vencer ou não. Eu só não vou deixar isso barato. É isso aí, gatinho. Acaba com aquele risonho. Se vai fazer isso, então seja mais esperto que ele. No entanto, eu acho que não será necessário uma vingança. Como assim? Se Alastor tem um dono, então deixe ele em paz colhendo o que está plantando. Vai ser mais prazeroso ver ele fracassar por conta própria, mas é claro que isso é só minha opinião. Não sabia que você odiava o cara também. E não odeio,
Eu só quero ver o que o evento principal irá proporcionar para todos nós. Afinal de contas, quero muito saber quem foi a criatura que colocou o grandioso demônio do rádio em uma coleira. Foi então que todos ouviram um som de alarme ecoando, e viram uma luz na porta de saída que dizia para irem à sala de cinema. Parece que o fantasma está chamando a gente. Me pergunto o que vamos ver dessa vez. E isso importa? Ele sabe impressionar a gente independente do que seja. E o que nós temos que fazer é no mínimo atender ao seu chamado. E voltando ao nosso assunto Husky, pense um pouco nisso. Fantasma nos mostrou o futuro. E vendo que Charlie teve sucesso, talvez você consiga sua alma de volta, não pela vontade do fantasma, mas dentro do nosso universo. Aquilo deixou Husky pensativo. Ele deveria se vingar mesmo sabendo que as probabilidades eram baixas no seu lado? Ou deixava o destino agir por conta própria, e Alastor cairia por suas escolhas? Em meio a esses questionamentos, Husky viu Zestial estendendo a sua mão para ele. E antes que eu me esqueça, nós deveríamos conversar mais vezes. Sinto falta das nossas velhas competições. Se eu me lembro bem, nas 945 partidas que tivemos, o resultado estava de 579 a 366 para mim. Husky ficou surpreso com aquilo, mas logo sorri e segura a mão de Zestial. Tá começando a caducar? Eu que ganhei as 579 vezes. Com isso, o grupo sai em meio aos risos do restaurante. Passou um tempo, e todos estavam dentro da sala de cinema. Então, o que acharam desses primeiros dias lá fora? Foi demais. Nunca me diverti tanto na vida. Os pokémons, os sabres de luz, as lojas de armas, tudo foi muito divertido. E as roupas? Não pode esquecer delas, por mais que eu seja apaixonada pelas roupas da era vitoriana, devo admitir que amei as roupas da atualidade, e as roupas dos outros universos também são maravilhosas. Agora estamos falando a mesma língua, velhota. É bom ver que todos gostaram. Gostaram uma ova. Todos com exceção da Velvet e do Vox ficaram surpresos por Valentino estar com tanta raiva. Eles não viram nada que fizesse alguém se enfurecer daquele jeito. Tem alguma coisa que você não gostou de lá, Valentino? Não se faça de idiota, eu sei que você devolveu a alma do Angel. A maioria ficou surpresa com o que ouviram, seus olhares se voltaram para o Angel, que estava com um sorriso debochado, além de que ele apontava o dedo para si mesmo e para o Husky. E todos que estavam olhando entenderam que não foi só Angel que tinha sua alma de volta. Fantasma, esse tempo todo você era capaz de fazer algo assim? Eu ficaria surpresa dele não ser capaz de fazer isso, mesmo tendo tanto poder. Não me interessa se ele pode ou não fazer, eu não aceito ele tirar a alma de Angel de mim. Valentino, sei que isso pode ser irritante, mas Angel está aos meus cuidados. O mesmo vale para Husky, para a Nifty e para o Alastor. Libertar suas almas de seus contratos é uma forma de deixá-los confortáveis, até porque eu deixei claro que neste lugar eu sou o anfitrião de vocês. Aquilo surpreendeu todo mundo. No caso foi que Alastor tinha feito um acordo com alguém, e nesse acordo, é ele quem deu a alma. Como é que é? Quer dizer que o grande demônio do rádio vendeu sua alma para alguém? Fantasma, já te disseram que você fala demais? Na verdade você é o primeiro, todo mundo fala que eu sou muito quieto. Que se dane isso, eu quero a alma do Angel de volta para mim, e agora? Pra que essa raiva? Talvez o fantasma só adiantou o futuro. Quem sabe eu teria minha alma de volta no nosso universo. Cala essa boca, a sua alma me pertence, e nada vai mudar isso. Valentino ia bater no Angel, que coloca suas mãos em cima da cabeça e fecha os olhos, mas o ataque não chegou, e quando Angel abre os olhos, ele viu que Fantasma chegou rapidamente onde eles estavam, e ele segurava o braço de Valentino. Me solta, seu miserável. Só se você não se atrever a atacar o Angel, você pode não acreditar, Valentino, mas eu não tenho nada contra você. Se tivesse eu nem teria te trazido pra cá. Então peço gentilmente que pare com isso agora mesmo. Acha que eu vou ouvir você? Por acaso você sabe quem eu sou? Valentino sentiu um calafrio percorrer no seu corpo, pois o ferrão de Fantasma estava tocando o seu pescoço. Após esse susto, ele instintivamente vai para trás, mas suas costas acabam batendo no peitoral de Fantasma. E ao olhar para trás, por estarem próximos, Valentino percebeu que Fantasma era maior que ele. Já Fantasma, por outro lado, nem se importou com isso.
ele apenas levou a sua arma ainda mais próxima do pescoço de Valentino. O metal frio e cortante triscando sua pele estava causando um temor que Valentino nunca sentiu antes. Eu sei quem é você. Alguém que terá seu sangue derramado pelo meu ferrão se ousar me desobedecer. Ei, você disse que não aceitava violência. Sim, eu não aceito. Mas se algum de vocês prosseguir com isso, então eu vou matar e ressuscitar quantas vezes for necessário, até que entendam que não devem machucar ninguém, enquanto estiverem em meu território. Não pense que estou blefando, Valentino. Eu vou te matar mesmo, quantas vezes eu precisar, até que eu consiga cravar em sua cabeça que você não pode fazer nada sem a minha permissão. Eu não quero fazer isso, mas você não está me dando escolha. Então, se não quer que sua cabeça voe pelos ares, pare com isso agora mesmo. Estamos entendidos? Ninguém falou nada após isso. A sala inteira ficou em silêncio completo, tanto que o único som vinha do corpo trêmulo de Valentino. Ele sentia sua respiração pesada e não estava conseguindo juntar forças para falar alguma coisa. Tudo o que ele conseguiu fazer foi acenar em afirmação com a sua cabeça que ainda estava tremendo. Então este assunto já está resolvido. Volte para o seu lugar. Fantasma abaixa o seu ferrão e começa a descer as escadas. Valentino por sua vez fez o que Fantasma mandou e se sentou onde estavam os outros vez. Já o resto do pessoal ali presente ficou observando o caminhar do fantasma, ainda chocados com o que viram. Caramba! Como que ele conseguiu ser assustador e sexy ao mesmo tempo? Não sei te responder, mas acho que gamei nele. Arceus, me perdoe, mas esse aí, lá em casa, Esse é o meu garoto mau. passei a gostar de homens calmos, mas agressivos. O mesmo aqui. Como é que as conversa aí, Lute? Desculpa, senhor, foi um momento de fraqueza. Francamente, Rose, de todas as pecadoras aqui presentes, eu esperava que você fosse quem mantivesse sua dignidade feminina. Dá um tempo, Carmila, vai me dizer que você não gostou do que viu. E tem como não gostar. Por isso eu queria que você mantivesse sua dignidade, porque eu não daria conta. Foi mal, colega, mas desta vez mesmo se pedissem, eu não conseguiria. Não estou entendendo nada do que está acontecendo. E para o bem-estar da sua inocência, continue assim. Dá para acalmar o fogo de vocês? Val, você está bem? Estou bem, mas acho que estou sentindo uma coisa nova. Tipo medo. Quase isso. Foi então que Valentino olhou para a Fantasma que havia chegado no último degrau, e como se tivesse um pressentimento, Fantasma olhou para Valentino, e Valentino arregala os olhos e vira sua cabeça para o lado, para evitar contato visual. Vox estranhou isso até que viu todas as mãos do Valentino no seu próprio colo e depois de juntar algumas peças, ele arregala os olhos já entendendo tudo. Está de brincadeira que você gostou disso. Eu teria me surpreendido se ele não tivesse gostado. Vão se lascar, eu pelo menos não tenho tara por soberanos que desprezo. Velvet e Vox taparam rapidamente a boca do Valentino. Fale mais alto, infeliz, o Alastor não te ouviu. Você prometeu que não falaria isso na frente de todo mundo. Agora a Carmila vai achar que sou que nem um cachorro que quer atenção. Eu não citei nomes, seus otários. Vox e Velvet arregalam os olhos já sentindo o suor escorrendo, e quando eles foram olhar para os outros, alguns não estavam tão surpresos quanto outros. Eu sabia que ela queria alguma coisa. Repugnante. Alguém por favor me mata. Não precisa pedir duas vezes. Só para avisar, é desse tipo de tara que ele gosta. Tá legal, pessoal. Vamos nos acalmar um pouco. Se lembram do que a gente veio fazer aqui? Assistir a um novo universo, tão lembrados agora? Não será um novo universo que vocês irão ver, mas sim vão conhecer um universo por uma outra perspectiva. O que quer dizer com isso? Hoje vocês vão ouvir a história de Luke Skywalker. Com aquelas palavras, todo mundo ficou animado, pois queriam conhecer a história do filho de Anakin, já que tinha muitas coisas que eles ainda não compreendiam. Finalmente, eu estava ansiosa em conhecer a história dele. Enfim, vamos conhecer aquele que foi a luz que salvou Anakin da escuridão. Também estou interessada em conhecer sua história. O que me impressiona é o fantasma, em poucas palavras, conseguir fazer todo mundo trocar o tópico da conversa. Eu estou mais impressionado com ele não ter perdido a compostura com geral secando ele,
nem ficou desapontado que sua ameaça teve um resultado diferente do que deveria ser. Pouco me interesso com o resultado da minha intimidação. O que importa é o resultado da minha ordem. E se minha ordem foi acatada, então o resto não tem valor algum para mim. Falando em resultados, não está interessado em ser líder das exorcistas. Suas habilidades de intimidação e sua autoridade são algo que me deixaria confortável em ter você no comando. Que foi que você falou? Mas euzinho aqui, eu estou fazendo o serviço muito bem. Pare de reclamar, Adão. Eu só fiz uma sugestão. Sugestão? Sei. Eu achando que o Zestial era o suficiente para você. Já disse que não aconteceu nada naquele dia. Mas bem que poderia. Por favor, pare de botar pilha na cabeça dele. Primeiro, agradeço a oferta, Sera, mas eu terei que recusar. Segundo, Lúcifer, abaixe essa faca para cima do Alastor. E terceiro, vamos voltar ao foco por gentileza. Depois vocês continuam me flertando para saciar seus desejos mentais. Fantasma tinha falado de uma forma tão simples que todo mundo tinha assustado por acharem que ele realmente estava falando sério. Cara, você fala de uma forma tão simples que chega a dar medo. Droga, foi direto ao ponto, assim até eu fico gamado. Por tudo o que é mais sagrado, vamos esquecer disso de uma vez. Até porque depois de ver que Luke venceu seu pai, eu meio que criei uma visão de que o Anakin é forte, mas não tanto assim. Sabia que pensaria assim, Alastor. Por isso eu vou mostrar alguns vídeos que mostram que Darth Vader é bem forte. Aquilo chamou a atenção de todo mundo. Eles tinham sentido que Darth Vader era forte, mas não chegaram a ver ele em ação. Só que eles viram que isso não seria mais um problema, já que a tela começou a brilhar. Todos ficaram chocados com o que Darth Vader foi capaz de fazer, e Alastor estava começando a se arrepender de ter uma visão ruim dele. Eu vivi, e ainda não acredito. O cara acabou de parar uma nave só usando a força. Pronto, agora eu não subestimo tanto o Anakin quanto tinha subestimado antes. E pelo que deu para ver, ele nem estava se esforçando em segurar aquela nave, que parecia ser 20 vezes maior que ele. O poder do lado negro é de fato muito avassalador. E não para por aí. Agora vocês irão ver Darth Vader em combate. Foi um choque para todos verem o quão sombrio e brutal era Darth Vader. Só o seu suspiro já havia causado arrepios em alguns. Ele nem hesitou em acabar com eles. Vou chutar, pelo desespero que eles estavam tendo e por terem dado prioridade àquele cartucho. Aquilo eram os planos que apresentavam a fraqueza da Estrela da Morte, correto? Posso até saber da trama, mas precisa ser corajoso ou louco para encarar Darth Vader de frente. E pelo visto, mesmo com suas próteses de metal, Darth Vader é rápido o bastante até de refletir os tiros de blasters. Sem contar que mesmo estando em uma área de pouco espaço, ele luta com a maestria de um espadachim. Além de que Anakin usa a força como um auxílio no combate, permitindo ele ter mais versatilidade nas lutas. O que indica que, mesmo que sua armadura seja pesada, isso não será um problema para ele.
Anakin virou literalmente uma máquina de matar após se tornar um Sith. Olhando por esse lado, não acham que foi muito roteiro o Luke vencer seu pai? Tipo, eu entendi esse lance de equilíbrio da força, mas o Anakin ainda teria chances de vencer o seu filho. Vendo pela lógica, você está certo, Adão, mas as lutas na maioria das vezes nunca são seguidas pela lógica. Por isso eu digo que existia outros fatores que fizeram Darth Vader perder. Talvez vendo a história contada na perspectiva de Luke, vocês possam ver que havia mais na luta entre eles do que só um confronto entre o bem e o mal. O que Fantasma disse chamou a atenção de todo mundo. Existia mais alguma coisa que fez Anakin perder? Eles teriam essa dúvida respondida ao verem a tela de cinema brilhar e a música começar a tocar. Vivo em Tatooine com meu tio, minha tia pensava que minha vida sempre seria assim. Nunca conheci meus pais, mas sei que algo ainda viria, porque eu sentia um poder guardado em mim. Mesmo sendo o começo, todos conseguiram sentir uma forte luz brilhando dentro de Luke. Incrível, a luz não escolheu o Luke, ele já nasceu com ela. Isso só prova ainda mais que Luke foi escolhido pela força para salvar seu pai. Eu não tinha prestado atenção quando estávamos vendo a história de Anakin, mas a luz de Luke é muito linda. Luke, você é um garoto maravilhoso, qualquer criança adoraria viver ao lado de seus pais verdadeiros, mas eu vejo que mesmo sentindo tristeza, ela é passageira, você abraça as alegrias que a vida te ofereceu. Leva essa mensagem até Obi-Wan Kenobi, no meio das montanhas que encontrou o velho Ben. Disse que meu pai morreu pelo terrível Darth Vader, e agora os meus tios também vão me aliar, mas não buscarem vingança. Nós que acabaremos com toda essa matança. Avisem a todos os cantos dessa galáxia que nasceu uma nova esperança. Princesa Leia, Obi-Wan, mas o que está acontecendo? Se eu tiver que chutar, Luke recebeu a mensagem de que a Estrela da Morte tinha uma fraqueza. Sei que isso é muito nada a ver, e creio que todo mundo já percebeu que esse Ben é o próprio Obi-Wan. Eu só não entendi porque ele trocou de nome. Se eu tivesse que arriscar um palpite, acredito que Palpatine, após se tornar imperador, ele e Darth Vader começaram a caçar os Jedi que sobreviveram à Ordem 66. Sério, eu até entendo que Obi-Wan não acreditava que Anakin poderia voltar para a luz, mas é muita sacanagem fazer o filho do seu antigo amigo lutar contra o próprio pai. Mas pelo visto, Luke não tem tanta escolha assim, já que o Império impiedosamente matou seus tios. Isso é muita crueldade até para um demônio. Não sei se percebeu, mas é bizarro ser você. Quem tá falando isso? Vai por mim, nem eu estou acreditando que disse isso. Vejam só, Luke é um daqueles. Não sei nem por que está surpreso Zestial, o pouco que vimos de Luke já tinha deixado claro que ele é um daqueles. Sinceramente, isso é o que faz Luke ser tão encantador. Um daqueles. O que vocês querem dizer com isso? Quer dizer que Luke tem um coração justo e nunca se rebaixaria a seguir caminhos que o levariam para o lado do mal. A gente chama assim os pecadores com este comportamento. Espera, pecadores? Como que podem ter almas indo para o inferno com esse tipo de bondade? Pelo que mais será, eles pecaram. Você nunca pensou que esse seu método de filtragem de almas boas e ruins algum dia iria dar errado? Eu já te disse, nem todas as almas que estão no inferno possuem interesse em derrubar o paraíso. Sera se viu atordoada, como que ela errou em seu julgamento. Ela pensava, se aos olhos dos pecadores aquelas almas eram bondosas, então seus pecados deveriam ser pequenos ao ponto de que nem deveriam ser condenados. E seu terror aumentou quando pensou que essas almas talvez teriam sido mortas durante o extermínio, o mesmo extermínio que ela autorizou. Antes de vir para cá, Sera tinha total clareza das coisas, mas agora tudo estava tão confuso para ela. O que era certo e errado? Se até os anjos cometem erros, então como que um anjo conseguiria diferenciar quem merecia o paraíso e quem deveria ser condenado ao inferno? Quem realmente tinha o direito de julgar? Perdida em seus pensamentos, Sera se surpreende com alguém tocando seu ombro, e viu que era o próprio fantasma. Ele continuava com sua expressão neutra e vazia.
mas de alguma forma, Sarah sentiu que ele sabia o que ela estava pensando. Ainda não chegou a vez dele ser apresentado. Apenas espere mais um pouco, e eu mostrarei ele para você. Tendo dito isso, Fantasma logo voltou para onde estava. Ninguém entendeu o que ele disse, nem mesmo Sarah, mas aquilo de alguma forma a acalmou. Ela sentia que algo estava por vir, algo que ela tinha que ver. Não, algo que todos deveriam ver. Fantasma, de quem você estava falando? No momento não posso dizer, mas prometo que um dia vocês vão saber. Até lá, continuem absorvendo tudo o que eu for oferecer a vocês. Aquilo de alguma forma interessou todo mundo. Parecia que algo grande viria para eles no futuro. Solo R2 e C3PO. Para a princesa, o que vamos fazer? Dentro da estrela da morte eu vejo o pior. Obi-Wan morreu nas mãos de Darth Vader. Nós precisamos sair, mas depois esquecer. Ainda irei te achar. A força também está com você. Me aguarde, Darth Vader. Espera um pouco, eu já vi esses robôs em algum lugar. Se eu me lembro bem, esses são os robôs que Anakin disse que enviaram a informação da Estrela da Morte. E está correta, mas há mais profundidade nesses dois droides. Começando com C3PO, ele é um droide de protocolo que foi criado por Anakin, quando o mesmo ainda era criança. Suas funções em servir seu dono são de etiqueta, tradução, planejamento de eventos e solução de problemas. Quando Anakin passou a treinar para ser um Jedi, C3PO passou a servir Padmé quando a mesma se tornou senadora. Já R2-D2, ele é um droide astromecânico, cuja função é consertar naves estelares, serem copilotos, invadir sistemas de qualquer base, e ainda possui algumas funções únicas, mas isso depende do modelo. R2 foi um droide da nave estelar de Naboo, a mesma nave que Padmé, Qui-Gon e Obi-Wan usaram quando foram para Tatooine. Depois daquele dia ele se tornou muito próximo de Anakin, sendo também o droide que andou com ele em suas aventuras. Ambos existem bem antes e depois das guerras clônicas, e se tornaram grandes amigos de lá para cá, mesmo que os dois discutissem muito, tanto por R2 ser teimoso e impulsivo, e C3PO ser medroso e meticuloso. O tamanho da amizade deles é do mesmo tamanho que a lealdade que eles possuem pelos seus mestres. Além disso, os dois estavam presentes no casamento de Anakin com Padmé. Todos ficaram incrivelmente impressionados. Eles não esperavam que aqueles dois droides que pareciam tão insignificantes tinham uma história tão grandiosa, e mais ainda que eles eram os droides dos pais de Luke. Se me contassem, eu não iria acreditar. Luke está com os droides que pertenciam aos seus pais. De fato, isso foi interessante. Até mesmo os droides dessa família são especiais. Receberam uma missão que poderia mudar o rumo da guerra, e por coincidência acabaram indo de encontro com o filho dos antigos mestres deles. E eu pensando que era impossível eu me encantar ainda mais com o romance de Anakin com a Padmé, eles são tão apaixonados que um ficou com o droide do outro. É verdade, eles foram feitos um para o outro. Tá bom, isso foi bonitinho e tudo mais. Mas vocês não acham que o motivo da troca foi porque um droide de protocolo era perfeito para Padmé, que era uma senadora, enquanto um droide astromecânico é perfeito para Anakin, que pode acabar usando sua nave para combate? Pentius, aprecio sua observação lógica, mas está claro que a troca dos droides foi por amor. Por amor. Eu não acho que... Você gosta da sua cabeça presa no pescoço, Pentius. Foi o amor. Decididamente foi o amor que fez eles quererem trocar de droides. É bom saber que no fundo você concorda comigo. Agora sim eu consigo acreditar que você é amiga do Alastor. Você é intimidadora que nem ele. Querida, você é tão fofa. Aprecio a sua consideração pelo Alastor, mas ele ser intimidador? Por favor, é mais fácil ele ter medo da própria sombra do que dar medo em alguém. Todo o pessoal do hotel estranhou o que Rose disse, e logo encararam Alastor em busca de respostas. Já tentei explicar para ela, mas não adianta, a Rose me acha inocente como um anjo. Vou fingir que não ouvi isso. E então Fantasma, além desses droides, quem é esse Han Solo? Han Solo, tendo sido um contrabandista desde a infância, um ex-soldado imperial na sua juventude, e depois se tornou um caçador de recompensas, Han viveu e experimentou a vida no submundo, chegando a conhecer os piores dos piores, mas mesmo tendo vivido ao lado de pessoas cruéis, Han tinha
um bom coração. Claro que como contrabandista, ele teve hábitos de pensar mais no dinheiro do que em justiça, sendo que ele não se importava se o Império ou a Aliança Rebelde venceria. Além disso, o encontro que ele teve com Luke e Obi-Wan foi mais para negócios do que amizade, já que a missão dos droides era entregar as informações da Estrela da Morte para Alderaan. No entanto, Alderaan tinha sido destruída pela Estrela da Morte, e por mais que Han tinha costume de fugir do Império já que estava sendo caçado, ele não hesitou quando ficou sabendo que iria salvar uma princesa, que no caso é a Princesa Leia. Está bem, ele pode ser até bonitão, mas ele não chega a ser tão impressionante comparado aos droides. De fato, sua história não chega a ser impressionante. Na verdade, o que impressiona são as suas habilidades, sendo um piloto extraordinário capaz até mesmo de escapar de um aglomerado de buracos negros em tempo recorde, ser tão bom no gatilho, que em questões de combates de blasters, Han Solo é quem atira primeiro. Além de que Han Solo possui uma mentalidade tão fora da curva, que foi o que o ajudou a escapar, não só de uma nave imperial, mas de uma frota inteira, algo que em teoria deveria ser impossível. De fato, aquilo surpreendeu todo mundo. Embora eles nunca tivessem voado em naves espaciais, eles sabiam que a força de atração de um buraco negro era forte demais, e ter alguém que conseguiu escapar de um aglomerado de buracos negros é sem dúvidas um feito impressionante. Agora a gente está conversando. O cara aí é louco de fazer uma coisa dessas, curte ele. E como se isso não fosse o bastante, Han Solo tinha como copiloto e amigo um Wookiee chamado Chewbacca. Tendo uma expectativa de vida de 400 anos, ele viveu antes mesmo das guerras clônicas, sendo extremamente forte e até inteligente por natureza. Chewbacca segue fielmente a cultura de sua raça, que leva a honra e a amizade acima de tudo, motivos estes que fez os Wookiees ficarem no lado dos Jedi nas guerras clônicas. Mas após o início do Império, a raça de Chewbacca passou a ser escravizada por conta de sua força bruta, que poderia ser utilizada como mão de obra, e um dos usos de sua raça foi para a construção da Estrela da Morte, movido pelo espírito de aventureiro desde nascença. Chewbacca passou boa parte da sua vida libertando seu povo do Império, e isso resultou nele se encontrando com Han Solo, que era um soldado do Império na época, e no ponto de vista de Han, ele dizia que em algum momento iria sair do Império, por conta que o Império não era aquilo que ele pensava, mas também podia ser por causa de que ele tinha sido cuidado por um Wookiee durante a sua infância. Independente da escolha, Han ajudou Chewbacca contra o Império, e seguindo seu código de honra, Chewbacca passou a seguir Han Solo para onde ele quisesse, e logo depois isso passou de dever para amizade, e desde então, Han Solo e Chewbacca são grandes amigos. Alguns ficaram impressionados com Chewbacca, tanto pela sua história quanto pela sua aparência. Eu não sei porquê, mas ele é estranhamente fofo. Não é mesmo? Dá vontade de abraçá-lo. Eu também fiquei com vontade. Foi então que todos viram que Luke tinha presenciado a morte de Obi-Wan. Mesmo tendo passado pouco tempo juntos, eu consigo imaginar que foi muito doloroso para Luke perder seu mestre e amigo. Se eu não soubesse que Darth Vader era o pai de Luke, eu estaria apoiando Luke em derrotá-lo. E pela raiva, deu para notar que Luke herdou o temperamento de seu pai quando o assunto é mexer com alguém quem ele se importa. Filho da Estrela da Morte, um rebelde de verdade, buscando ser mais forte, eu recebo uma mensagem. Yoda, meu pai, Yoda vai te ensinar para a força dominar. Yoda diz que eu não tenho uma tentativa. Yoda é que poderosa aliada é. Da criança ela faz. Eu me deixei, talvez até mais. Todos ficaram surpresos com a aparição do alienígena verde, que tinha um grande poder, não tanto comparado com Anakin, mas forte para vencer todos os soberanos de uma só vez. Que bicho verde é esse? Este é ninguém menos que o grão-mestre Jedi Yoda, aquele que está acima de toda a hierarquia do Conselho Jedi, tendo sido mentor de 20.000 cavaleiros Jedi, e que está vivo há quase 900 anos. Ao lado de Obi-Wan, o mestre Yoda foi um dos poucos Jedi que sobreviveram após a Ordem 66 e da caçada aos Jedi feita por Palpatine. Desde então, ele tem ficado em um planeta exilado, onde o mesmo esteve esperando pela irmã de Luke, pois diferente de Obi-Wan, que acreditava que Luke era quem podia vencer Darth Vader,
Yoda recorreu que a melhor chance fosse a irmã de Luke, porque ele via que assim como seu pai, Luke tinha raiva em seu coração, mas ele decidiu treiná-lo, a pedido de Obi-Wan. Todos ficaram impressionados, desde que Fantasma disse sobre a hierarquia do Jedi. Eles nunca esperavam que o grão-mestre fosse alguém tão pequeno. Devo admitir que não estava esperando por uma aparência como esta, mas não estou nem um pouco desapontado. Isso é verdade, e por essa razão que ele se torna ainda mais perigoso. Está correto, Luke. Ter a força como sua aliada te tornaria invencível. Mas tem uma coisa que me intriga, considerando os eventos que se passaram, o lado negro é mais forte. Não, ele só é mais sedutor, e por isso que um Jedi deve sempre se manter focado, para nunca ceder ao lado negro da força. E o que o Yoda quis dizer com uma tentativa? Por mais que ele seja contra treinar Luke, ele não parece odiar o garoto para dizer isso. Foi porque ele estava ensinando Luke a usar a levitação da força, e o que ele quer dizer é que um Jedi não tenta usar a força, ou faz ou não faz. Isso faz sentido, e vemos que o mestre Yoda carrega uma sabedoria gigantesca da força. Luke ficará muito mais forte com um mestre Jedi com experiência quase milenar. Isso é verdade, Sera, mas Luke nesse período do tempo não ficará treinando por tanto tempo assim, pois durante seu treino, ele acabou tendo uma premonição da força, e viu que seus amigos estavam em perigo. Agora eu me lembrei, Luke lutou contra o seu pai, e perdeu sua mão, então isso quer dizer que essa luta é agora. Darth Vader me encara, o Império contra-ataca, essa é minha missão e eu não vou falhar por nada. Ele diz que eu tenho a força, mas ainda não sou Jedi. São apenas mais mentiras pra me vencer na batalha. Rei do poder, Sombrio vale mais. eu não quero mais saber que matou meu pai. Obi-Wan nunca disse a verdade a você. Eu não matei seu pai, não. Eu sou seu pai. Diferente da primeira vez, todos ficaram menos impactados ao verem Anakin, revelando que é o pai de Luke. Vendo a história no ponto de vista de Luke, ouvir que o seu maior inimigo é o seu pai, deve ser a coisa mais perturbadora de se imaginar. Mas eu não entendi como que Luke comprou a ideia tão rápido. Quero dizer, a gente sabe que o que Darth Vader disse foi verdade, mas o Luke poderia pensar que era uma mentira para tirar ele do foco. A princípio, Luke não havia aceitado, mas parte dele sentia que no fundo, aquilo era uma verdade. No entanto, ele não se permitiu ser seduzido pelo lado sombrio. Como podem ver, tinha um precipício abaixo dele, e em vez de aceitar a oferta de Darth Vader, Luke se permitiu cair. Mas, logo ele foi resgatado por Leia, e após aquele dia, Luke teve uma mudança em seu comportamento. Uma pergunta foi respondida, mas uma nova acaba de surgir. Como assim Luke teve uma mudança em seu comportamento? Você já vai entender. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, surgia um novo Skywalker. Skywalker, me juntei a uma aliança. Prometo colocar um fim nessa matança. É meu destino desde que eu era criança. Eu sou uma nova esperança. Exatamente, Luke. Você é uma nova esperança para a galáxia. Parece que é de família, ele tem a determinação do próprio pai. E não é só isso, Majestade. Ele também tem o coração bondoso da Padmé. Luke carrega as melhores qualidades dos seus pais. Ele me fez lembrar de uma certa alguém. Veg olhava com carinho para Charlie, que ficou confusa no início, mas logo juntou as peças e entendeu o que sua namorada quis dizer. Deixa disso, Veg. Eu e Luke não somos tão parecidos assim, não. Tem certeza? Tem uma lista de semelhanças que vi entre vocês dois. Para começar, que os dois são ingênuos. Vocês veem o melhor nos outros. Vocês valorizam a amizade acima de tudo. Além dos dois possuírem um grande coração para perdoar. Eu já tinha dito isso antes, mas desta vez vou incluir o Luke. Vocês dois se preocupam mais em resolver os problemas dos outros do que os seus próprios problemas. Os dois sabem encher a paciência de alguém. Todos os amigos da Charlie olharam com desprezo para o Adão após ele dizer isso. Foi mal, vocês pegaram todos os elogios que acabou sobrando só os defeitos. Primeiro, isso foi desnecessário, mas eu não esperava muita coisa vindo de você. Ei, desde a última reação você está engraçadinha para cima de mim.
Se quer treta é só falar que eu enfeito a minha mão na sua cara. Vixe, parece que o boi de 4 chifres está nervoso. Adão passou a fuzilhar Cherry, enquanto alguns seguravam um riso, menos Lucifer que estava morrendo de rir. Essa foi boa garota, mas detalhe, não são 4, são 6, as histórias nunca contam do meu lance com a Eva. Fecha essa matraca infeliz. Enfim, o que eu estava tentando dizer é que aparentemente no nosso universo, nós também temos nossa Luke Skywalker. Muito obrigada, mas acho que estou longe de me equiparar ao Luke. No quesito de combate, você está certa em pensar assim, mas no quesito de realizar o impossível, vocês dois estão no mesmo nível. Embora fosse simples, Charlie ficou surpresa que Fantasma também a comparava com o Luke. Salvando Han Solo das mãos do terrível Jabba, um cavaleiro Jedi, agora eu sei toda a verdade. Destino é batalhar e também salvar meu pai, mas bem me disse que existe outro Skywalker. Todos ficaram surpresos com o que acabaram de sentir. Luke não parecia ter envelhecido nem um pouco, mas sentiam que ele estava mais forte e também mais maduro. Esse homem é mesmo Luke? Agora entendi o que você quis dizer com o Luke tendo uma mudança de comportamento. O que antes era um garoto impulsivo, agora é um cavaleiro Jedi calmo e focado. Também estou impressionada, fiquei tanto tempo acostumada com Luke sendo um garoto animado e aventureiro, que senti que estava vendo uma outra pessoa após ver ele tão amadurecido. Vocês estão olhando com muita positividade a mudança de comportamento do Luke. Mas isso não é bom. Ele está evoluindo. Não que não seja bom o Luke amadurecer e ficar mais forte, mas existe um motivo por trás disso. Sim, eu já percebi isso, e considerando tudo o que aconteceu, não chega a ser tão surpreendente Luke amadurecer tão rápido. O que quer dizer com isso, pai? Também percebi, pelo visto mesmo Luke sendo tão bondoso, nem ele estava livre dessa possibilidade. Não estou entendendo nada do que vocês estão falando. O jeito que Luke amadureceu foi com a perda. Aquilo chamou a atenção dos outros. Sarah, Zestial e Rose foram quem tinham entendido o que Carmila se referia. Pelos céus, como que eu não percebi isso? Perda? Mas que perda? Seu estúpido, você não entendeu nada? Desde que Luke se envolveu nisso tudo, ele perdeu muita coisa por causa do Império, seus tios, seu primeiro mestre, seus amigos, sua mão, sua inocência, e até sua dependência. Resumindo tudo o que eu disse, Luke sofreu em toda a sua jornada. Foi com as palavras de Lucifer que todos perceberam que isso era verdade. Luke perdeu muita coisa de lá para cá. E se formos acrescentar o fato de que Luke descobriu que seu pai é um dos maiores vilões da galáxia, creio que Luke passou noites sem dormir, após descobrir essa informação. Me impressiono nele ter continuado sendo tão bondoso mesmo após tanta desgraça. Isso sem contar que Luke ainda carrega o peso de ser o último Jedi. A responsabilidade do rapaz é tamanha que eu nem sei como ele não enlouqueceu. E ele tem muitos motivos para enlouquecer. Mesmo agindo como um homem, Luke ainda é só uma criança. Devido a essa guerra nas estrelas, ele não pode aproveitar a vida mesmo que só um pouco após a morte dos seus tios. É impressionante a determinação de Luke em continuar lutando. Luke realmente não teve a melhor das vidas. Na verdade, Luke participou de tantas batalhas com o propósito de ajudar a Aliança Rebelde, e testemunhou tantos horrores causados pela guerra que ele teve que amadurecer mais cedo do que o esperado. Luke já estava estressado e cansado de toda aquela guerra, mas em vez de desistir, Luke continuou persistindo, pois sabia que ninguém seria capaz de fazer no seu lugar o que ele era capaz. Foi por pensamentos como este que ele decidiu que em vez de derrotar seu pai, ele deveria salvá-lo. Luke podia ter perdido muita coisa, mas não perdeu os seus princípios. Pode-se dizer que a maior qualidade de Luke era sua esperança inquebrável. Todos ficaram impressionados. Luke era alguém extraordinário demais para eles. Parecia que nada poderia derrubá-lo. Entre todos ali, Charlie e Andrew eram os mais impressionados, pois diferente de Luke, Charlie chorou após descobrir que o paraíso não deu a ela uma chance, além de descobrir que sua namorada era um anjo caído, e estava perto de desistir de tudo. Já Andrew, por sua vez, ele não tinha aguentado a realidade da sua vida.
e estava se estragando como um jeito de que talvez assim ele pudesse se livrar de seus problemas. Os dois sentiam um forte desejo de se espelharem em Luke, pois Charlie agora sabia que seu hotel podia funcionar, enquanto Andrew tinha recebido a ajuda de Hask, em ver que ele poderia compartilhar suas dores com o seu amigo. Mas ambos queriam a determinação de Luke, que tinha certeza de que as coisas poderiam melhorar, uma certeza vinda de seu próprio pensamento. Foi então que todos se surpreenderam quando viram Luke conversando com Obi-Wan, que tinha uma aparência fantasmagórica. Mas o que é aquilo? Luke pode ver os mortos? De certa forma isso é uma habilidade, mas não se origina de Luke. É chamada de fantasma da força. É uma técnica que permite o Jedi que morreu ser capaz de se manifestar no mundo dos vivos. Essa técnica foi há muito tempo esquecida, mas Qui-Gon tinha descoberto, e passou esse ensinamento para o mestre Yoda durante as Guerras Clônicas, e o mesmo passou para Obi-Wan, após a ascensão do Império. Na verdade, foi assim que Obi-Wan informou Luke que ele deveria terminar seu treinamento com o mestre Yoda. Aquilo deixou todo mundo espantado. Eles nunca esperaram que poderiam existir seres que conseguiam interagir após a morte com os mortais. Isso estava além da compreensão até de Sera. Inacreditável, eles são capazes até de vagarem entre a vida e a morte. Os Jedi nunca param de me impressionar. Aí está um tópico que eu queria debater com você, fantasma. Neste universo existe inferno e paraíso? Não, Sera. Diferente do universo de vocês, quando alguém morre neste universo, ele se une com a força, pois da mesma forma que a força deu algo para alguém, esse algo deve ser devolvido para ela em algum momento. Aquilo era algo intrigante para os presentes. Fazer parte de um todo era algo curioso e assustador, pois isso também significava que eles deixariam de serem quem eles eram, para serem algo maior do que eles. Foi então que viram que Obi-Wan estava mencionando a irmã de Luke. É mesmo, Luke tem uma irmã, mas quem é ela? Pelo que me lembro, fantasma, você não tinha dito qual era o nome dela quando estávamos vendo a história de Anakin. Você já vai descobrir. Leia, você também pode ter esse poder. Juntos criaremos um novo amanhã. Sente, eu sinto você. Sabe por quê? Você é minha irmã. Eu ouvi isso direito? Leia é a irmã de Luke? Esse tempo todo, Luke esteve próximo de sua irmã e não sabia. É por isso que eu sentia que ela era tão familiar. A Leia é parecida com a Padmé. Como eu imaginei, a surpresa que fiz foi do agrado de todo mundo. Você guardou essa informação só para fazer surpresa? Que graça teria em dar tudo logo de cara para vocês? Agora aprofundando mais um pouco sobre Leia, assim como seu irmão, Leia habitava uma grande força dentro de si, e para garantir que nem Darth Vader e nem Palpatine sentissem a força das duas crianças, Obi-Wan, Mestre Yoda e Bail Organa decidiram que o ideal era que as duas crianças deveriam crescer separadas. Luke ficou com os seus tios e Leia foi adotada por Bail Organa. Este senador e governante de Alderaan foi amigo de Padmé e um dos poucos que sabia que Palpatine era alguém cruel, sendo também amigo dos Jedi. Bail ofereceu toda a ajuda possível para qualquer Jedi que tivesse sobrevivido à Ordem 66, bem como ele foi um dos responsáveis na criação da Aliança Rebelde. E quando o assunto era a Leia, Bail junto de sua esposa trataram Leia como a filha que sempre sonharam em ter. Leia era como sua mãe Padmé. Sempre foi uma garota com muito desejo de justiça, pois ela detestava o Império com todas as suas forças, e quando descobriu que seu padrasto era um dos líderes da rebelião, Leia dedicou cada gota de sua vida a ajudar os rebeldes, seja na política ou no campo de batalha. Todos ficaram admirados com Leia. A princípio pensaram que ela era uma princesa que clamava pela ajuda de um cavaleiro para salvá-la. Mas na realidade, Leia era a princesa e o cavaleiro ao mesmo tempo. Ela podia ser muitas coisas, mas frágil não era uma delas. Parece que ser casca grossa é coisa da família Skywalker. Você tem razão. Anakin sendo um grandioso Jedi, Padmé como uma rainha e senadora sem igual, Luke cuja determinação compete com a sua esperança, e Leia com uma fome insaciável por justiça. E pelo visto, a princesinha Leia não herdou só a personalidade da mãe, tem um pouquinho de Anakin no sangue dela. Meu filho, meu pai, um encontro de Jedi. Você fez sua escolha. Sim, Anakin.
morreu há tempos atrás. Nunca diga esse nome, Mas ele ainda existe, por trás do mal que o consome. Peraí, Luke e seu pai juntos? Isso quer dizer que ele foi capturado? Pelo que está parecendo, Luke deve ter se permitido ser capturado para chegar no seu pai. Estou na dúvida se esse foi um plano arriscado, desesperado, ridículo ou maluco. Foi então que todos viram Luke tentando trazer seu pai de volta para a luz. Por mais que eu admire Luke por não ter desistido de salvar seu pai, sou obrigada a dizer que ele herdou a teimosia de Anakin. Mas Carmilla, esse é o charme dos Skywalkers, eles não sabem quando parar. Nunca vão me entregar o lado sombrio do poder. Pai, eu sei que ainda existe bondade em você. Não agir agora, sabe que o Willy morreu. meu filho vai viver. Todos não ficaram surpresos com Luke sendo salvo por Darth Vader, devido ao fato de já terem visto aquela cena antes, mas mesmo vendo a cena pela segunda vez, eles ficaram impactados e emocionados com Anakin voltando para a luz e salvando seu filho. Não adianta, eu sinto que se eu visse essa cena 1 milhão de vezes, eu ainda me emocionaria da mesma forma. Verdade, é lindo ver que o amor de Anakin pelo seu filho consegue ser maior que qualquer coisa. E acho que entendi a razão de Darth Vader ter sido derrotado. Não foi só o equilíbrio da força em Luke, mas Anakin estava tendo um conflito interno a respeito dele, matar ou não o seu filho. É mesmo, e faz sentido Anakin hesitar em matar seu filho, pois logo no início, Anakin abraçou o lado negro da força para salvar Padmé, e Luke junto de Leia são as únicas coisas que restaram de Padmé, bem como ele estava confuso por Luke ter ficado insistindo que havia uma segunda chance para ele, por isso Anakin perdeu. Aquilo chamou a atenção de muitos, mesmo que Darth Vader fosse poderoso, cruel e sem coração, ele valorizava a família. Eu sabia, vamos embora, vou salvar você. Você já salvou. Diga para sua irmã que você sempre esteve certo, que seu pai morreu como homem bom. O império cai, momentos finais. Memórias de uma guerra, galáxia deixa pra trás. Espírito de Yoda e Obi-Wan, também vejo meu pai. É o retorno do Jedi. A maior parte do público presente tinha ficado felizes ao verem o fim da guerra, bem como viram Anakin mais jovem como um fantasma da força, e Luke anunciando que os Jedi retornaram. Acho que entendi. Luke não é o último Jedi da velha ordem. Ele é o primeiro Jedi de uma nova ordem. Quer dizer que Luke vai trazer de volta a Ordem Jedi? Sim, mas é neste ponto que a expansão começa, resultando em rumos diferentes de como isso vai acontecer. Aquilo que Fantasma disse tinha chamado a atenção de todos. O que você quis dizer, fantasma? Isso é uma coisa que não contei para vocês na primeira vez que vieram para cá, mas existe um fenômeno que acontece mais nos universos mais antigos, cujos eventos principais deles já foram concluídos. Nós, Guardiões de Mundos, chamamos de eventos variantes. Quando o evento principal é concluído em um universo, surge um novo evento principal, mas diferente do primeiro. O universo começa a se expandir e se dividir, gerando um novo universo, que tem o primeiro evento principal com o mesmo rumo que o universo original, mas com algumas diferenças nos eventos secundários, tanto no passado quanto no presente. E devido a essas pequenas mudanças, os segundos eventos principais terão rumos diferentes. E o que antes era um universo, acaba se tornando um pequeno multiverso, dentro de um grande multiverso. Aquilo chocou todo mundo. Já era surpreendente eles saberem que eram parte de um multiverso, mas agora saber que os universos se tornavam pequenos multiversos, tinha os deixado espantados. Então é assim que surgem os universos onde existem versões diferentes de nós. Quer dizer que, quando chegar o fim do nosso evento principal, o nosso universo vai se tornar um multiverso? É possível, mas nem todos os universos, mesmo os mais antigos, podem possuir um evento variante. Esse fenômeno possui um tempo diferente para cada universo, e pode ter a conclusão de que ele nunca aconteça. No entanto, até universos jovens, como o de vocês, podem ter um evento variante, mas isso é raro de acontecer. Entendi, esse fenômeno depende do acaso, e a respeito do multiverso de Luke. Quantos universos existem? Contando com o original, atualmente são 2, e algo único desse multiverso é que o universo que surgiu depois do original é considerado o universo principal,
e o original ficou conhecido como Legends. Um dos maiores contrastes desses dois universos é o Luke. O Luke do principal teve muitos alunos e estava perto de construir uma ordem Jedi, mas ao ver que seu próprio sobrinho tinha um futuro sombrio, ele tentou matá-lo, mas acaba não conseguindo, e o seu sobrinho viu a ação de seu tio, o que resultou nele seguindo o lado sombrio e matando os outros alunos de Luke. Depois disso, Luke desistiu de ser Jedi, ficando amargo pela sua falha, estando em um planeta isolado, bem como parou de usar a força por um longo tempo, até que um aspirante a Jedi o convenceu a voltar a lutar. Agora, a versão Legends de Luke é totalmente diferente do universo principal. Luke não só conseguiu criar uma nova ordem Jedi, como ele virou o grão-mestre da ordem, bem como ele se casou e teve um filho, os dois comprometidos à causa Jedi, assim como Luke. Na verdade, Luke não só estabeleceu a ordem como a inovou, pois ele viu que os caminhos da antiga ordem Jedi foram o que trouxeram a queda dela, e Luke buscou evitar isso. Desde então Luke participou de muitas guerras para manter o equilíbrio na galáxia. Algumas resultaram nas perdas de entes queridos para Luke, mas ele nunca desistiu. Prometendo que as mortes deles não seriam em vão, Luke lutou como um Jedi até o dia de sua morte. Foi uma surpresa para todo mundo ver o quão diferente Luke era em cada universo, e quando o fantasma apresentava o Luke do universo principal, todos sentiram que ele tinha ficado mais fraco comparado a ele mais jovem. Sua expressão mostrava o quão diferente ele se tornou. Parecia que toda a armadura de quando era mais jovem tinha aumentado ainda mais. E quando o fantasma apresentava Luke do Legends, todos levaram um choque, pois sentiram uma pressão esmagadora vindo dele. Ele parecia que nem tinha metade da idade da sua contraparte principal, e ele já estava 100 vezes mais forte que seu eu mais jovem, e diferente de sua outra versão, Luke estava mais determinado do que antes. É realmente uma diferença gritante. O Luke do universo principal parece o nosso rei, todo depressivo e de mau humor. Pelo menos eu e o Luke não precisamos vender nossas almas para sermos alguma coisa. Sério, fantasma, eu te odeio por revelar isso. Uma coisa que me intriga é que eu sinto rastros da energia do lado negro da força do Luke do Legends. O motivo disso, Zestial, é que durante suas longas aventuras, Luke se encontrou com Palpatine quando mais jovem. Foi então que Luke descobriu que Palpatine tinha se clonado para que pudesse viver por mais tempo. Luke, que queria encontrar uma forma de derrotá-lo, acabou aceitando ser aprendiz de Palpatine, no que resultou em Luke aprender o lado negro da força. Luke quase sucumbiu ao lado negro, mas Leia o salvou dessa tentação e juntos, eles derrotaram Palpatine mais uma vez. Mas Luke não viu aquilo como uma falha, mas sim como um aprendizado, e devido a essa compreensão dos lados da força, Luke se tornou um mestre Jedi muito mais grandioso do que poderia ter se tornado se seguisse só o caminho brilhante. É isso que faz o Luke ser incrível. Ele não se permite ficar no chão, ele sempre busca um jeito de ver o bom das coisas. Concordo. Me recuso a pensar que existe um Luke que se permite ficar no chão após falhar. É inaceitável ele se tornar assim depois de ter lutado tanto. Sacanagem existir uma versão babaca do Luke. Finalmente, uma coisa que concordamos. Até eu não concordo com o Luke sendo assim. Se eu estiver certa, não foi somente Luke que mudou neste universo, creio que os outros também mudaram, e sinceramente, não conseguiria enxergá-los de outra forma do que já estou acostumada. Entendo o desgosto que vocês estão sentindo por este universo, mas o rumo que ele levou chegou a apresentar coisas interessantes e únicas, como por exemplo este aqui. Todos ficaram chocados, pois assim que viram Anakin antes de virar Darth Vader, eles então sentiram um poder esmagador vindo dele. Não pode ser. Impossível! Anakin nunca apresentou tanto poder. Como que ele ficou tão poderoso? Este é o Anakin do universo principal. Após morrer, Anakin se tornou um fantasma da força. E um ponto que não tinha destacado antes é que o fantasma da força possui uma manipulação maior pela força do que um usuário vivo, podendo até mesmo manipular o clima de um planeta. E Anakin é uma convergência da força. Ele ficou muito mais poderoso que qualquer Jedi e Sith, além de que ele é capaz de usar os dois lados da força em completo equilíbrio.
Todos ficaram espantados. Quando viram o Luke do Legends, todos pensaram que o filho tinha superado o pai, talvez naquele universo, mas Anakin do universo principal se apresentou como o mais forte, e não só isso, como ele tinha total domínio do lado luminoso e sombrio da força. Então este é o nível que Anakin teria se alcançasse seu auge. Não, Majestade, isso está além do auge que ele teria como mestre Jedi, pois Anakin também tem sua experiência como Darth Vader, e ele pode manipular o lado sombrio da força, mas não há dúvidas que depois de morrer, Anakin se tornou o Jedi mais forte da história. De fato isso é espetacular, mas eu não esperaria menos daquele que é o escolhido para trazer o equilíbrio à galáxia. Se parar para pensar, é compreensível Anakin usar o lado sombrio mesmo após a morte, pois a escuridão faz parte do universo, e ela não é maligna. Ela na verdade é destrutiva, mas ainda assim a escuridão deve fazer parte do universo para que não sejamos completamente cegos pela luz. O argumento de Emily, por mais que fosse bastante sensato, ela não estava esperando uma chuva de aplausos de alguns demônios. Zeshal era quem estava aplaudindo com mais força. Alastor reparou isso, e sentiu uma estranha sensação familiar, ao ver um soberano ser tão paternal, com uma garota inocente. Do tempo atrás, numa galáxia distante, surgia um novo Skywalker. Juntei a uma aliança, prometo colocar um fim nessa matança. É meu destino desde que eu era criança. Eu sou uma nova esperança. Adorei a música, estava maravilhosa. Eu também, e independente do futuro de qual universo, fiquei feliz em ver Luke sendo tão determinado em salvar a galáxia e o seu pai também. É verdade. Anakin deve ter ficado feliz ao ver que seu filho nunca desistiu dele. Mais do que isso, Andrew, durante seus tempos de Jedi, Anakin expressava um olhar convencido e um tanto arrogante para os outros, mas quando ele olhou para Luke sem a sua máscara, seus olhos estavam cheios de amor e carinho. A única pessoa que viu esse olhar em Anakin foi a Padmé. Após aquelas palavras, alguns tinham se emocionado com o que Fantasma falou. Charlie e Rose estavam quase chorando. Assim como a Padmé, Anakin em seus últimos momentos agiu como um pai de verdade. Isso foi muito fofo. Ai, meu coração, já não bastava ele querer ver seu filho com os olhos de Anakin, ele olhou do mesmo jeito que olhava para Padmé, lindo demais isso. Eu falo com total certeza que se Anakin não tivesse sucumbido para o lado sombrio da força, ele teria sido um pai maravilhoso. Anakin seria um grande paizão. Ok, vamos pular toda essa melação e ir para a parte que estou interessado em ver. E que parte seria essa? Quero ver o Luke em ação. Sei que ele ficará bastante forte no futuro, mas eu quero ver um pouco disso com os meus próprios olhos. A maioria do pessoal iria reclamar por Vox ser um estraga-prazeres, mas ao ouvir o que ele disse, todo mundo ficou interessado em ver o quão habilidoso é o Luke. Nunca pensei que diria isso, mas adorei a ideia desse pecador. Nem eu estou acreditando que concordo com o Vox. Pelo visto, milagres são reais. Vox finalmente deixou de ser burro e virou um animal racional. Obrigado. Espera aí. Do que você me chamou? Chega vocês dois, mas enfim, Vox, sua ideia foi interessante. Irei atender o seu pedido e mostrar um dos melhores momentos de Luke, lutando como um cavaleiro Jedi. Aquilo deixou todos empolgados, sabendo que veriam Luke lutar como um Jedi de verdade.
Que incrível! Luke passou por eles como se fosse nada. Esse pirralho é um monstro igual ao pai. E o jeito que Luke destruiu os últimos droides lembrou muito Darth Vader, massacrando os rebeldes. É bom ver que Luke evoluiu bastante para orgulhar os antigos Jedi, bem como sua música nos mostrou que todos aqueles que se perderam no caminho do mal podem ser resgatados se acreditar que é possível. É bom ver que todos gostaram da música de hoje, ou pelo menos a maioria. Fantasma olhou para uma certa direção, e todos seguiram seu olhar, e viram Nifty que estava de braços cruzados, e toda emburrada. E agora, qual é dessa vez? Não teve garoto mau. Todos cerraram os olhos vendo que toda aquela birra que a Nifty estava tendo, era só porque não tinha aparecido no vídeo, o tipo de homem que ela gosta. Está de brincadeira que você está de frescura só porque não viu um cara do mal, certo? Assim, a música até que é legalzinha, mas eu não estou mais conseguindo engolir a ideia de que já vimos 3 vídeos, e ainda não vimos um garoto mau. Mas o Anakin foi um garoto mau. Não por muito tempo. Se esse é o problema, Nifty, então no próximo vídeo podemos ver alguém realmente mau. O que Fantasma disse surpreendeu todo mundo. Nifty, ao ouvir aquilo, ficou muito animada. Espera aí, você vai realizar a vontade dela tão fácil assim? Isso não está fora do que pretendia mostrar para vocês. E o que nós vamos aprender com vilões? Eles não possuem nada de bom para ser ensinado. Não espero que todos entendam o que vou dizer, mas conhecer a história de um vilão é a forma de se compreender suas motivações e o que o levou a se tornar o que é agora. Porém, a real questão não é esta. Para vocês, anjos e demônios trabalharem juntos, suas visões não devem ser somente preto no branco. Busquem um pouco de branco no preto também. Não se deve ajudar alguém pelo seu passado, mas sim o que eles ainda podem se tornar no futuro. Salvá-los da própria escuridão. Pelo menos, é assim que Charlie vê os pecadores, pessoas que se perderam e não sabem como se encontrarem. Aquelas palavras impactaram alguns, entre eles estava Sarah. Ela nunca pensou por esse lado antes, desde sempre ela viu somente quem era merecedor do paraíso, não quem podia se tornar merecedor. Quer dizer que, esse tempo todo você não fazia por pena de mim? Você me ajudava só, porque via em mim mais do que apenas um ator viciado que se oferece para qualquer um. Andy, você pode não acreditar, mas para mim, você sempre foi mais do que somente isso. Foi então que Andy começou a rir, e Charlie ficou confusa. Você não está acreditando em mim? Não é isso. É que você realmente é a Luke do nosso universo. Charlie ficou tão emocionada com o que Andy disse que o abraçou. Andy, após se recuperar da surpresa, retribuiu o abraço. Além disso, eu disse que veríamos alguém mau e não um vilão. Mas não é tudo a mesma coisa? Não, são duas coisas muito diferentes. Neste momento, Nifty, que já estava toda animada, corre em direção ao fantasma. Então ela pula e pousa bem no rosto dele com um olhar psicótico. Mas Fantasma não se importou nem um pouco. É bom você não me decepcionar, senão eu vou transformar sua cara em uma peneira. Antes de você pensar em fazer isso, eu já terei te fatiado toda. Bobinho, não há como me fazer gamar em você, pois eu já estou totalmente gamada. Então trate de se comportar, ou eu não vou dar o que você deseja. Sim, senhor. Nifty sai do rosto de Fantasma e volta para onde estava sentada. Já os outros olhavam aquilo sem saber o que sentir. Sério, Fantasma, você consegue ser encantador e assustador ao mesmo tempo, e isso já tá me deixando incomodado. Eu me incomodo com ele falar essas coisas de forma tão simples. Queria ter um pouco da ousadia dele. Chega dessa baboseira, já acabamos por aqui, certo? Sim, e como tinha prometido a vocês antes, darei uma nova atualização no local onde vocês estão. Desta vez estarei acrescentando naves estelares e droides para todos vocês. Podem ir. Recebendo a permissão de Fantasma, todos saem da sala de cinema, empolgados em quererem alguma nave ou algum droide. E com isso mais um vídeo se encerra. Gostaria de informar que com a ajuda de vocês, o canal começou a monetizar. Não teria conseguido sem a ajuda de vocês, nobres cavaleiros e cavaleiras. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.